A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. Não usamos e nem podemos utilizá-los no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Só um momento. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a... Olha, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios e livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos e diga qual o número de rebanho você faz parte de 1 a 70. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada,
vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. E vamos para a oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após 2 dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco. Nessa live, a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, eu peço ao Espírito Santo para o Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. E também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia,
e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 3. Vamos ao capítulo 43 do livro de Ezequiel, que é o nosso primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês. E o livro de Ezequiel contém 27 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Que é o 43. A glória volta ao templo. Então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi a glória do Senhor Deus de Israel que vinha do oriente. A sua voz era como uma voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E como a que tive junto ao Rebrá, caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4. É o nosso segundo livro de hoje. E Ruth, capítulo 4, contém 22 versículos. Boaz se casa com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o resgatador de que ele havia falado ia passando, disse-lhe: Boaz, meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os líderes da cidade e lhe disse: assentai-vos aqui, e eles se assentaram. Disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença do que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de resgatá-la, faça isso. Se não, dizei-o a mim para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que tens esse direito. E eu depois de ti. Então disse ele: eu a resgatarei. Glórias ao Senhor Deus. E vamos aos rebanhos. E hoje eu sortearei primeiro e falarei primeiro os rebanhos de números pares e logo após eu falarei os ímpares. Peço que vocês escolham o seu número de rebanho, pois através do seu número, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, você receberá, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus
falar ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteio, sem manipulação nenhuma do ser humano, porque eu sou somente um instrumento, um canal. Estou aqui fazendo a minha obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. E os rebanhos são os rebanhos de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E o livro para esses rebanhos é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, que contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na tua ira a sua filha de Sião, derrubou do céu e a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de teus pés. No dia da sua ira devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, abateu até a terra o seu reino, e os seus líderes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em seu redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou-se a destra como adversário, e matou todos os que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Tiago, que contém 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 10, 62, 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao capítulo 1 do livro de Tiago. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. Tiago, servo do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, as 12 tribos, da dispersão, saudações. Provas e tentação, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, passar de por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança de ver terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não sendo falta de coisa alguma. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. E vamos ao livro. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Gálatas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 14, 58, 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos. Promessas de um rei. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairia qualquer que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que esta de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor e o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, que há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião, com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela.
Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão os velhos e velhas, levando cada um na mão e a sua bengala por causa da sua muita idade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Glórias ao Senhor Deus. E o número é o livro de Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Seja você parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70, que através desse seu número você vai receber todos os dias aqui de segunda a sexta um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada para você meditar no seu dia. Números, capítulo 10, para os rebanhos santos de número 18, os rebanhos de número 54, os rebanhos de número 17 e os rebanhos de número 53, meditarem no dia de hoje. Números, capítulo 10. É a mensagem que tem para esses rebanhos que eu acabei de sortear, que é o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Seja você também parte de um rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. Números, capítulo 10. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais, do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Números capítulo 10, que contém 36 versículos, a partida do Sinai. No segundo ano do segundo mês, ao 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o cenário da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai em viagem, e a nuvem parou ao deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Primeiro partia a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, segundo as suas divisões, à frente do seu exército, estava Naasson, filho de Aminadab. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. E hoje eu estou falando primeiro os rebanhos pares, para logo após falar os ímpares. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E o livro é o livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo de 1 Coríntios. Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos. Amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente e benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21
e 49, 22, 50, 21 e 49. E o livro é o livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios para esses rebanhos. Provérbios de número 8 para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Provérbios capítulo 8, que contém 36 versículos, chamado da sabedoria. Não clama a sabedoria e o entendimento, não faz soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, e ela se apresenta. Ao lado das portas e da entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clama a minha voz, se dirige aos filhos dos homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. Seja também parte desse rebanho, porque eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. E o livro é o livro de Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. E o capítulo 33 contém 23 versículos. O Senhor Deus não irá no meio do povo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo à tua frente, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra em que emanam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque os povos obstinados, para que eu não te destrua no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu os seus enfeites. Glórias ao Senhor Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E o livro para esses rebanhos é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 12, que contém 18 versículos. A mulher e o dragão. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 7 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 169. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de rebanho, número de 1 a 70, para que todos os dias, de segunda a sexta, você receba um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Eclesiastes, com 12 capítulos,
Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, é para a meditação dos rebanhos de número 2, para os rebanhos de número 70, para os rebanhos de número 1 e para os rebanhos de número 69. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Eclesiastes, capítulo 12, para a meditação destes rebanhos, que contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 12 do livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e circunvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da tua moedura. No dia em que os homens se levantassem, a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 6, para os rebanhos de número 66 e para os rebanhos de número 5 e os rebanhos de número 65. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz vos estejam dadas. Ação de graças pelos Tessalonicenses, sempre damos graças ao Senhor Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, diante do nosso Deus Pai. Reconhecendo, irmãos, amados do Senhor Deus, a vossa eleição. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. E o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Jonas, para esses rebanhos. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para a meditação dos rebanhos de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar seria
ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Seja você também parte desse rebanho. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Atos para esses rebanhos. Capítulo 2. Atos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Atos, capítulo 2. Contém 47 versículos. A descida do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51, de segunda a sexta. As lives 20, 52, 19 e 51. Seja parte desse rebanho, escolha o seu número de rebanho, o número de 1 a 70, assim todos os dias de segunda a sexta. Você receberá um livro e um capítulo da Escritura do Senhor Deus para a sua meditação, através que dá total sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao coração de todos vocês. Eu sou somente um canal, um instrumento na mão do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo a minha obra, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Seja você também parte desse rebanho, coloque aí seu número, número de 1 a 70, sim, todos os dias. Capítulo 3 do livro de Sofonias, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Ai da rebelde manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do Senhor Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência a lei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Escolha o seu número de rebanho. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Assim você receberá todos os dias, de segunda a sexta, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 24, para o rebanho de número 48, para o rebanho santo de número 23, para o rebanho santo também de número 47. Malaquias, capítulo 2, que contém
17 versículos. Advertências aos sacerdotes. Agora, o sacerdote, este mandamento é para vós, se não os ouvirdes e não propuserdes do vosso coração da honra meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com eles serei levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja como Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Glórias ao Senhor Deus. É o livro de 3 João, com um capítulo. Terceira João, com um capítulo, que contém 15 versículos, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como quem bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses para esses rebanhos. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 36 e 35. O capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Não quer vá e vos veja que esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. E isso da parte do Senhor Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouves que é meu. Glórias ao Senhor Deus, e vamos ao sorteio para a oração dos 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus, e a oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa palavra forte e verdadeira, que haja agora a destruição de toda a obra, de todo o espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas. E chegue a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através do teu ministério, da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje. É a poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. 1 Samuel, com 31 capítulos. 1 Samuel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20.
É o nosso penúltimo livro de hoje. O capítulo 20 do livro de 1 Samuel contém 43 versículos. Aliança entre Davi e Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio a Jonatas e perguntou: que fiz eu? Qual o meu crime? Qual o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não aconteça, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque meu pai me ocultaria isso? Não é verdade? Davi, porém, respondeu com juramento: teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos, e disse a si mesmo: não saiba disso Jonatas, para que não se magoe, mas na verdade, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que te desejares, eu te farei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 50, enquanto eu vou ministrando o capítulo 50 do livro de Isaías, vocês vão mentalizando o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. Então, peça ao Espírito Santo que fale com vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Como que vocês vão fazer? Vocês vão mentalizar. Mentalize e escolha o número de 1 a 22, peça ao Senhor um livro e um capítulo do Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês no dia de hoje. E o capítulo é o capítulo 50 do livro de Isaías, que contém 11 versículos. O pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a rejeitei, ou quem é o meu credor? A quem eu vos tenha vendido, por causa das vossas maldades foste vendidos, por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Quando eu vim, porque ninguém apareceu, quando chamei, porque ninguém respondeu. Escolheu-se tanto a minha mão que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar. Com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, e seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Eu visto os céus de escuridão, e ponho-lhe pano de saco por sua cobertura. O Senhor Deus me deu língua instruída. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que não ouça como discípulo. Glórias ao Senhor Deus. E agora eu vou, antes de fazer o sorteio dos livros, dos números, o número de 1 a 22, onde vocês mentalizam que eu vou sortear agora uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E vamos a uma dessas denúncias. A denúncia de número 6. Vamos à denúncia 6. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ver o que nos diz a denúncia de número 6. Nossa sexta denúncia envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil que estão disponíveis em nossos canais. Milha Ofertadim, glórias ao Senhor Deus, em nossos canais. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas. E você
Nessas 20 mensagens, porque dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas. E você nessas 20 mensagens, porque todas as 6 mensagens são 100% das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E vocês mentalizem, vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolha um número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através desse sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você que mentalizou de 1 a 22, você que mentalizou de 1 a 22, você escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 43. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que escolheu o número 16. A mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Números, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem vai no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 33. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A mensagem para você, já eu vou repetir para você o número 8. A mensagem está que você que mentalizou o número 19. Vai meditar, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem para você hoje está no livro de Atos, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14. A mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou aí, Nonato, escolheu o número 8, mentalizou no número 8, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 20. Você que mentalizou e escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 50. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias que eu acabei de sortear. Essas denúncias te trazem, no mínimo, de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine em Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades, que é a iniquidade, impiedade, o anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus, examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, Ezequiel 43, o 12, Ruth capítulo 4, o 2, Lamentações 2, o 16, Tiago 1, o 21, Gálatas 2, o 22, 33, 5, o 7,
Zacarias 8, você que mentalizou o 13, Números 10, o 6, 1 Coríntios 13, o 5, Provérbios, capítulo 8, o 4, Êxodo 33, o 19, Apocalipse 12, o 9, Eclesiastes 12, o 3, 2 Tessalonicenses 1, o 20, Jonas 1, o 15, Atos 2, o 10, Sofonias 3, o 17, Malaquias 2, o 14, 3 João 1, o 8, Filipenses capítulo 1, o 1, 1 Samuel 20, o 18, Isaías capítulo 50. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo ou se inscrevendo, curtindo e comentando. E principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1 318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. E você vai receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Examine, para receber as suas recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.